Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa segunda parte da nossa aula, conforme combinado. Nós vamos falar agora de ação civil ex delito. Inicialmente nós falamos da execução ex delito, ou seja, necessariamente para que se possa proceder à execução ex delito, faz-se necessário o título executivo judicial, ou seja, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Agora nós vamos falar da seguinte hipótese, da ação civil ex delito, ou seja, ainda não existe sentença penal condenatória transitada em julgado, mas mesmo assim eu posso intentar uma ação de conhecimento buscando a reparação de dano. Eu não preciso aguardar a sentença penal condenatória transitar em julgado. Eu posso simplesmente propor uma ação de conhecimento concomitante com a ação penal que está em andamento. Tá certo? Então, peço vênia a vocês para fazer a leitura do artigo 64 do Código de Processo Penal, que será objeto, então, do nosso estudo. Diz o artigo 64 do Código de Processo Penal. Sem prejuízo no disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Bom, vamos começar a estudar pelo caput. Então, o sujeito cometeu um crime, o processo está em andamento. Eu não quero esperar a sentença condenatória transitar em julgado. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que no Brasil o processo é demorado. Então, o que adianta eu aguardar o trânsito julgado da sentença penal condenatória, que pode demorar 5, 6, 10, 15 anos, e o sujeito dissipar todo o seu patrimônio? Então, ficaria em vão. Depois eu executo, então, a sentença penal condenatória. Mas aí, você vai executar o que se o sujeito não tem mais bens para garantir esse objeto da execução? Então, por isso que às vezes nós utilizamos esta ação de conhecimento prevista no artigo 64 do Código de Processo Penal, justamente para garantir esse eventual recebimento da reparação de dano. Por quê? Eu posso propor a ação de conhecimento e, com a antecipação de tutela, eu posso conseguir bloquear os bens do autor do crime. E com isso eu consigo, então, garantir eventual indenização que pode ser arbitrada futuramente pelo juiz. Então, hoje, basicamente, o sentido desta ação é justamente esse. É o sentido mais de natureza cautelar para que eu possa garantir eventual reparação com a restrição, com a alienação dos bens do autor do fato criminoso. Então vamos imaginar que A matou B. A família de B contrata um advogado que entra com uma ação civil de conhecimento, né? Já que o sujeito confessou que foi ele que matou, tem as provas que foi ele que matou lá no inquérito, indícios que foi ele que matou. Eu entro com ação de conhecimento no Poder Judiciário, no civil, cuja competência é a competência civil, é aquela estabelecida no Código de Processo Civil, né? As regras de competência do Código de Processo Civil. Eu entraria com essa ação de conhecimento, de reparação de danos, com antecipação de tutela, visando o quê? Bloquear os bens do autor do crime, para que eu possa garantir, então, eventual indenização. Então é para isso que serve uma ação civil ex delito, uma ação de conhecimento. Tá? Então é muito importante utilizar desta ação, porque hoje nós sabemos, se o processo judiciário fosse rápido, né, não precisaria de uma ação de conhecimento, você só esperaria o juiz do civil condenar, a sentença condenatória iria transitar em julgado, e com isso eu tinha o título executivo judicial. Eu não precisaria de uma ação de conhecimento para formar um título, para depois sim o processo sincrético entrar com cumprimento de sentença. Mas infelizmente nós temos que utilizar. Mas pode surgir aí situações interessantes que nós temos que resolver. Vamos imaginar que
O sujeito cometeu um crime, o processo está em andamento. Eu entrei com uma ação civil de reparação de danos, com fundamento no artigo 64 do Código de Processo Penal e o Código Civil, artigo 949, no homicídio, por exemplo, no Código de Processo Civil e Código Civil, né, artigo 949. Entrei com esta ação. E o juiz condena o réu a pagar a indenização. E aí eu vou expropriar os bens, porque a execução ela segue um rito de definitividade, a execução no processo civil. Eu vou expropriar os bens do réu, do autor do crime, né? Os familiares do que morreu já gastou dinheiro, acabou com tudo. E aí vem o criminal e diz: não, o réu agiu em legítima defesa. Ora, se ele agiu em legítima defesa, não há o que reparar. Porque quem age em legítima defesa age de acordo com o direito, age de acordo com a lei. O que ele tem que reparar? Nada. E aí? E se a justiça do civil já condenou o sujeito e já transitou em julgado? Aí não resta outra alternativa, senão, né, o réu que foi absolvido por legítima defesa propor uma ação de repetição de indébito, com fundamento aí no artigo, salvo engano, no artigo 776 e 876 do Código de Processo Civil, buscando aí reparar esse valor indevido. Mas pode acontecer outra situação. Vamos imaginar que o juiz do civil diz: olha, não tem prova que foi ele, o criminal ainda não julgou, eu vou julgar improcedente a sua ação de reparação de danos. E o juiz julga improcedente, você recorre, transita em julgado, você perdeu a ação de reparação de danos. E o processo penal, a ação penal está em andamento. E lá na frente, o juiz do processo penal, ele condena e diz: não, está aqui a autoria e materialidade comprovada. Eu condeno o réu. Transitou em julgado. Bom, se transitou em julgado é título executivo. Mas como resolver essa questão se o juiz do civil já disse que a ação é improcedente? Bom, neste caso, resta o interessado, ou seja, aquele que foi vítima do crime praticado, buscar, através de uma ação rescisória, né, salvo engano, artigo 966 e seguintes do novo Código de Processo Civil, buscar o quê? Numa ação rescisória, respeitando o limite de 2 anos que estabelece o Código de Processo Civil, buscando o quê? Rescindir aquela sentença civil que julgou improcedente, porque o criminal já demonstrou que a prova da materialidade da autoria. E é lógico que o criminal... por isso que a sentença penal condenatória faz coisa julgada no civil. Por quê? Porque no penal vige o princípio da verdade real. O juiz tem mais liberdade. No processo civil, é a verdade formal. Imagine o réu que não contesta a ação. Presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, diferentemente do processo penal, aqui as garantias são maiores. O juiz tem maior poder de instruir o processo em busca da verdade real. Por isso que a sentença condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no civil. Então, nesse caso, haveria a necessidade de propor uma ação rescisória, é lógico, se tiver no prazo estabelecido de 2 anos. E aí, quanto à prescrição dessas ações, né, nós verificamos, de acordo com o Código Civil, no artigo 200, né, do Código Civil, que a prescrição é de 3 anos, né? E de acordo com o artigo 206, parágrafo 3º, salvo engano, do Código Civil, o prazo desta contagem é da data que foi julgado lá no criminal a decisão da questão prejudicial, né? Então o prazo está delimitado no Código Civil, regra geral 3 anos, e a contagem, artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil. Então falamos também da prescrição. Mas vocês notem que essas questões de uma justiça afirmar uma coisa, a justiça penal afirmar uma coisa,
e a justiça civil afirmar outra coisa, nós temos aí um descrédito do Poder Judiciário. Como se a jurisdição é una, o que existe é uma divisão sobre a matéria, ora diz uma coisa, ora diz outra. Então, para isso, nós vamos verificar o que o juiz deverá fazer. Vamos imaginar que o processo penal está em andamento. Então, uma ação penal contra o autor do crime está em andamento. Os familiares do morto propõem uma ação civil de reparação de danos. Ou seja, não terminou o processo penal, não existe o trânsito julgado. Os familiares da vítima propuseram uma ação penal, uma ação civil de reparação de danos. Tudo bem, o juiz recebe. O processo está em andamento no civil. O criminal ainda não terminou. Bom, o que o juiz poderia fazer? O juiz do civil poderia suspender o processo civil até o julgamento do processo criminal, não é? Isso é uma faculdade que lhe confere o artigo 64, parágrafo único, peço vênia para fazer novamente a leitura, que diz o seguinte: intentada a ação penal, o juiz do civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Então, o juiz poderá. Isso é o que diz o parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Penal. Agora, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, no artigo 313, inciso 4º, ele trata dos casos de suspensão do processo civil. E um dos casos é a letra A do inciso 14 do artigo 313, que fala quando houver uma questão prejudicial a ser decidida no crime. Nesse caso, o processo poderá ser suspenso. É uma das hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Só que aí, o que acontece? O mesmo artigo 313, no seu parágrafo 4º, diz o seguinte: essa suspensão não poderá ultrapassar 1 ano. Mas e aí, como fica então? O interessado, o autor da ação, fala, o juiz suspendeu por 1 ano. Venceu o prazo de 1 ano. O juiz é obrigado, através do impulso oficial, tocar o processo à frente e chegar até a sentença. Então, o interessado vai forçar o juiz. Olha, você tem que dar andamento no processo. O limite que tem de suspensão é 1 ano, conforme diz o artigo 313, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. E aí o juiz tem que tocar o processo. E aí nós continuaríamos com essa possibilidade de injustiça. O civil fala uma coisa, o criminal fala outra coisa. Depois restaria ação de repetição de indébito ou ação rescisória. Uma justiça fala uma coisa, a outra justiça diz outra coisa. Para isso, a doutrina majoritária entendeu o seguinte: para resolver essa questão, o juiz deve interpretar o artigo 64, parágrafo único do Código de Processo Penal como deverá e não como poderá. Então, diz o parágrafo único, ora, intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo. Então, a orientação que nós temos, doutrinariamente e jurisprudencialmente, é que o juiz do civil, ele não poderá suspender a ação, ele deverá suspender a ação civil até o julgamento definitivo da ação criminal. É isso que o juiz do civil deve fazer para evitar decisões contraditórias, sentenças contraditórias, gerando um descrédito no próprio Poder Judiciário. Então, o parágrafo único do artigo 64 do Código de Processo Penal deve ser interpretado no sentido de deverá e não poderá suspender a ação civil até o julgamento definitivo da ação criminal. Tudo bem? Entendida essa questão? Bom, agora nós vamos adentrar em outro estudo dentro da ação civil ex delito, que é muito importante. Principalmente quando envolve funcionário público ou qualquer pessoa, mas especialmente o funcionário público. Nós vamos ver algumas situações que fazem coisa julgada no civil e não fazem coisa julgada no civil. São sentenças absolutórias que fazem coisa julgada no civil e não fazem coisa julgada no civil.
certo? Então vamos começar primeiro a dizer quais as decisões no criminal, quando o juiz absolve, porque o juiz, quando dá uma sentença absolutória, nós já estudamos sobre isso, ele tem que fundamentar a sua decisão em uma das hipóteses do artigo 386 do Código de Processo Penal, do inciso 1 até o inciso 7º do Código de Processo Penal. Ele é obrigado a fundamentar em uma dessas questões. Então, vamos imaginar que o juiz absolva o réu com fundamento no artigo 386, inciso 1, ou seja, que está provado que o fato não existiu. Então, alguém está sendo acusado de um peculato, um funcionário público acusado de um peculato, né? Quando, na verdade, descobre que aquele bem não foi apropriado, que aquele bem estava em outra repartição pública. Então, está provado na justiça que o fato atribuído ao funcionário público não existiu. Nesse caso, eu afirmo que a ação promovida, né, que absolveu o funcionário, ela faz coisa julgada no cível. Não se discute mais essa questão no cível. Então, se o funcionário público foi demitido, se o funcionário público sofreu uma sanção, uma cobrança no cível buscando a reparação, isso tudo vai ser revisto. Ele será reintegrado. Por quê? Foi absolvido com fundamento no 386, inciso 1. Ou seja, esta fundamentação faz coisa julgada no cível, impede que alguém busque algum tipo de reparação, né? Proíbe que um funcionário público, por exemplo, fique demitido a bem do serviço público. Então, um funcionário público foi demitido a bem do serviço público e responde um processo criminal por peculato. Vem o juiz e absolve ele dizendo que o peculato não existiu. O que vai acontecer com o funcionário público? Ele vai ser reintegrado à sua função pública, né? Se ele sofreu alguma consequência no âmbito civil, vai ser desconstituída essa sentença civil, voltando à estaca da sua não responsabilidade pelo fato, porque o juiz está dizendo que o fato peculato e ficou provado que não existiu. Então esta é a primeira hipótese que faz coisa julgada no cível, 386, inciso 1 do Código de Processo Penal. A outra hipótese que também faz coisa julgada no cível, que impede que alguém sofra qualquer consequência no âmbito administrativo ou no âmbito civil, é quando o juiz absolve com fundamento no inciso 4º do Código de Processo Penal. Por exemplo, o juiz absolve dizendo que está provado que o réu não concorreu para o crime. Vamos imaginar que o réu, funcionário público, está respondendo por peculato, que no dia tal ele apropriou-se de um bem público. Aí o juiz criminal, na instrução do processo, ficou provado que naquele dia o funcionário público estava em missão em uma outra cidade, em um outro local, que ele não estava na repartição no dia que desapareceu o bem público. Então, nesse caso, ele vai ser absolvido dizendo: olha, está provado que o funcionário público não concorreu para o peculato. Nesse caso, se o funcionário público foi demitido, porque a esfera criminal, a esfera administrativa e a civil, ela tem uma independência, mas ela sofre certa mitigação. Nesse caso, o funcionário público deve ser o quê? Reintegrado ao cargo público, porque o juiz criminal absolveu dizendo que está provado que o réu não praticou, não concorreu para a infração penal. Artigo 386, inciso 4º do Código de Processo Penal. Então, esta é mais uma das hipóteses que faz coisa julgada no cível. Impede que aquela pessoa que foi absolvida com esse fundamento tenha alguma responsabilidade por aquela alegação. E a outra hipótese, a última hipótese, é o artigo 386, primeira parte do Código de Processo Penal. Ou seja, quando o sujeito age, funcionário público, podemos exemplificar, ou qualquer pessoa, que age amparado por uma das causas excludentes da ilicitude do artigo 23. A exemplo,
estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Então, se o sujeito age amparado por uma dessas causas excludentes da ilicitude, ele não pratica ato ilícito. Ora, então, se eu estou respondendo um processo criminal e respondendo uma ação civil, o criminal vem e me absolve dizendo que eu agi em legítima defesa, eu tenho que indenizar alguém? Eu posso sofrer alguma consequência negativa no âmbito administrativo ou no âmbito civil? É evidente que não. Porque quem age amparado por uma causa excludente da ilicitude não comete ato ilícito. Ele age de acordo com o direito. Então, se você não tem o direito, ninguém tem o direito de matar, mas se eu mato em legítima defesa, eu não pratico o ato ilícito. Eu ajo de acordo com o direito, porque eu posso matar para salvar a minha própria vida ou de terceiro. Nesse caso, eu não posso sofrer nenhuma consequência. Então, se o funcionário público foi demitido a bem do serviço público porque matou alguém, né? E depois vem o juiz do criminal, diz que ele agiu em legítima defesa, esse funcionário público deve ser o quê? Reintegrado ao cargo público. Então, essas são as três hipóteses que fazem coisa julgada no cívil, impedem que alguém sofra qualquer sanção ou qualquer consequência com a absolvição com esses fundamentos. Artigo 386, inciso 1, artigo 386, inciso 4, artigo 386, primeira parte, inciso 6º, primeira parte, que fala das causas excludentes da ilicitude. As causas excludentes da culpabilidade, essas não fazem coisa julgada no cívil. Não impede que alguém busque a indenização. Se o sujeito foi absolvido impropriamente, ou seja, um inimputável que praticou a ação, ele ou o responsável terá que arcar com a indenização, com a reparação de dano. Salvo se o menor não tiver, ou o incapaz não tiver bens suficientes, aí a lei determina nesse sentido. Tá certo? Então, somente a causa excludente da ilicitude. E ainda assim, ainda tem uma exceção, onde mesmo ele agindo amparado por uma causa excludente da ilicitude, seja estado de necessidade ou legítima defesa, ele é obrigado a reparar o dano. Por exemplo, no estado de necessidade ou legítima defesa agressivo. É o que prevê o artigo 188, inciso 2, combinado com o artigo 929, caput parágrafo, e artigo 930, caput parágrafo. Que quando você sacrifica um bem de um terceiro inocente para proteger outra pessoa, você é obrigado a indenizar pelo dano que você causou ao terceiro inocente. Mas você tem o direito depois de promover uma ação regressiva contra o verdadeiro causador do dano, tá? Então a exceção que não faz coisa julgada no cívil, que mesmo você agindo em legítima defesa, você é obrigado a indenizar, são as hipóteses do artigo 188, inciso 2, como eu já disse, combinado com o artigo 929 e 930 do Código Civil e seus parágrafos. Tudo bem? Essas, então, são as duas exceções, estado de necessidade e legítima defesa agressivo, quando você sacrifica bem de terceiro inocente para proteger a vida de alguém, para proteger um bem de alguém. Você repara o dano, mas busca regressivamente a indenização contra o verdadeiro causador do dano. Tudo bem? Bom, agora então nós vamos falar as causas que não fazem coisa julgada no cívil. Ou seja, você, mesmo sendo absolvido réu, você não está impedido de buscar uma indenização, de buscar uma reparação no cívil. Por exemplo, se o juiz absolve o réu com fundamento no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ele diz: não há prova suficiente que tenha existido o peculato. Bom, o fundamento 1 é que ficou provado que o peculato não existiu. Aí sim faz coisa julgada. Você está impedido de promover uma ação de reparação de dano. Se o funcionário foi demitido, ele será reintegrado.
Agora, se ele for absolvido com fundamento no 386, inciso 2 do Código de Processo Penal, ele vai continuar demitido. Por quê? Não faz coisa julgada no cível. Você pode no cível buscar provas contra ele. O administrativo pode decidir contrariamente a ele. Então, o inciso 2 não faz coisa julgada no cível. Da mesma forma, o inciso 3º do artigo 386, quando o juiz absolver o réu dizendo que está provado que não ocorreu, o fato não constitui infração penal. Ora, pode não constituir infração penal, mas pode constituir um ilícito civil. Por exemplo, um dano culposo não é crime. Mas você não tem que reparar o dano? Se você causa culposamente um dano a alguém, você não tem que reparar o dano? Então, se alguém for absolvido com fundamento no inciso 386, inciso 3º, não faz coisa julgada no cível, tá? Você vai responder uma ação de indenização. Você vai ter que reparar o dano, tá certo? Diferentemente do inciso 4º, que está provado que o sujeito não concorreu para a infração penal, tá? Agora, já o inciso 5, o artigo 386, inciso 5, diz o seguinte: não há prova suficiente ter o autor concorrido para a infração penal. Da mesma forma do inciso 2 do 386, nesse caso, não fará coisa julgada, tá? A vítima pode buscar as provas lá no cível, porque a justiça criminal decidiu, olha, nós não encontramos provas. Olha, mas você pode encontrar uma prova lá no cível que ele concorreu para a infração penal e o juiz do cível condená-lo. Então, nesse caso, o fundamento do artigo 386, inciso 5º, não faz coisa julgada no cível. Não impede que o autor do crime responda a um processo indenizatório. Da mesma forma, a segunda parte do artigo 386, inciso 6º, que eu já acabei de dizer. Se o juiz absolver o réu com fundamento em uma das causas excludentes da culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa, embriaguez fortuita ou causa maior, nesse caso, não impede que a vítima busque uma reparação contra o autor do crime. Então, toda vez que o juiz absolver o réu com fundamento numa causa excludente da culpabilidade, que é o artigo 386, inciso 6º, última parte, não faz coisa julgada no cível. Você pode responder uma ação no cível. Se o funcionário foi demitido e depois vem uma sentença absolvendo ele no criminal, com fundamento no 386, inciso 6º, segunda parte, ele vai continuar demitido no criminal, no administrativo. Se ele teve que indenizar, a indenização continua válida, porque essa fundamentação não faz coisa julgada no cível. E por último, a última hipótese de absolvição, que é quando não existir provas suficientes para a condenação, que é o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Se alguém for absolvido com este fundamento, não faz coisa julgada no cível. Você pode buscar essas provas no cível. Você não está impedido de entrar com ação de reparação de dano no cível. Tá certo? Então, vamos só revisar. Quais as hipóteses que fazem coisa julgada no cível? São 3 hipóteses. Quando o juiz absolver, reconhecendo que o fato não existiu, que ficou provado, artigo 386, inciso 1, ficou provado que o fato atribuído ao réu não existiu. Ficou provado que o réu não concorreu para a infração penal, não foi o autor e não concorreu para a infração penal, artigo 386, inciso 4 do Código de Processo Penal, e quando o réu for absolvido por uma das causas excludentes da ilicitude. Quando ele for absolvido por uma das causas excludentes da ilicitude, também fará coisa julgada no cível. Impede com que ele que responda uma ação civil, uma reparação de dano, seja no administrativo, seja no cível. Exceto as 2 hipóteses que eu já aventei do artigo 188, inciso 2,
combinado com o artigo 929 e 930 do Código Civil, tá bom? Ambos do Código Civil, tanto o 188, quanto, inciso 2, quanto o artigo 929 e 930 do Código Civil. Tudo bem? Então essas são as coisas que não fazem coisa julgada. Ainda outras coisas, decisões que não fazem coisa julgada. Quando o juiz extingue o processo reconhecendo uma causa extintiva da punibilidade. Então o juiz extingue o processo reconhecendo a prescrição. Faz coisa julgada no cível? Não. Você está impedido de buscar uma indenização contra o autor do crime, mesmo estando prescrito o crime? Não, você não fica impedido de buscar essa indenização. Então, se o juiz absolver o réu dizendo que houve a prescrição, né, do crime, você não fica impedido de buscar uma ação indenizatória contra o autor do crime. É lógico que respeitando a prescrição do artigo 200 e artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, que é a regra geral sobre prescrição no âmbito civil, ou seja, no âmbito da ação civil de reparação de dano ou indenização. Tá certo? Outra hipótese também que não faz coisa julgada, a decisão de arquivamento do inquérito policial. Tudo isso que eu estou dizendo está aí no artigo 65 e seguintes do Código de Processo Penal, né? Então, toda vez que o juiz determinar o arquivamento do inquérito policial, a vítima desse crime também não fica impedida de buscar uma indenização contra o suposto autor do crime. O juiz vai analisar e verificar se o sujeito foi o autor, se não foi o autor, se concorreu, se aprova, se não aprova contra esta pessoa a qual o inquérito foi arquivado. Então, a vítima não fica impedida de propor esta ação. Tudo bem? Bom, a outra questão de autoindagação é, por exemplo, a decisão que concede o perdão judicial. Será que você pode buscar uma ação de indenização? Olha, o pai esqueceu o filho por negligência dentro do carro, o filho morreu por asfixia dentro do carro. Será que a mãe poderia entrar com ação indenizatória contra o pai, buscando a reparação de dano? Olha, nesse caso, existem algumas divergências, né? Se você entender que o perdão judicial é só uma ação absolutória, o juiz está absolvendo, não caberia uma ação de indenização, de reparação de dano. Se você entender que ela é uma ação declaratória de extinção da punibilidade, aí você estaria amparado com a súmula 18 do STJ, que diz que a sentença que concede o perdão judicial, ela é declaratória de extinção da punibilidade, né? Nesse caso, né, você também não estaria impedido de buscar a reparação de dano. E para outros autores, Damásio, o saudoso Damásio, entendia dessa forma, e esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Ele entende que a sentença que concede o perdão judicial, ela é condenatória. Só não subsiste o efeito principal da condenação, que é a pena. Os demais efeitos secundários da condenação, eles permanecem, né? A necessidade de reparar o dano, todos aqueles efeitos do artigo 92 e seguintes do Código Penal, eles permanecem. O artigo 91, inciso 1 também do Código Penal permanece. Só a pena que não permanece. Então, ela é condenatória nos termos do entendimento do saudoso Damásio, que é seguido também pelo Edilson Bonfim Mongenó, é seguido também pelo Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Tudo bem? Legitimidade ativa para propor ação civil ex delito, nós já falamos. Quem pode propor esta ação? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão podem promover esta ação civil de reparação de dano, né? Essas pessoas. É lógico que contratados advogados, né? Se não tiver condição de contratar o advogado, procure a Defensoria Pública, que fará a parte assistencial para propor esta ação, né? E de acordo com o artigo 68, que nós já tratamos no outro assunto, o Ministério Público só terá legitimidade para propor ação
quando o sujeito for pobre, ação ou execução ex delito, nos estados onde não houver ainda instituído a Defensoria Pública. Nos estados onde já houve a instituição da Defensoria Pública, o Ministério Público carece de legitimidade, não se aplicando o artigo 68 do Código de Processo Penal, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tá? Legitimidade ativa. Quem pode responder uma ação de execução ex delito? Aqui, diferentemente da execução ex delito, quem pode responder? O autor do crime ou seus herdeiros, ou o responsável civil. O dono da empresa pode responder numa ação civil de reparação de dano, naquele exemplo do motorista? É lógico que sim. O responsável civil, os herdeiros podem responder uma ação. Né? Então, o próprio artigo 64 no caput deixa bem claro isso. Quem pode responder? O autor do crime ou seu responsável civil. Então, esta pessoa será a pessoa legítima a responder passivamente esta ação de execução ex delito. Sobre a competência, nós já falamos, né? Eu já falei que a regra de competência é a mesma estabelecida no Código de Processo Civil e assim deve ser seguida, né? E só a questão, voltando lá na execução, para ficar claro, o próprio artigo 20 da Lei 9.605, lá de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, já obrigava o juiz a fixar, quando possível, os danos mínimos na sentença a título de reparação de dano. Então, essa mudança do artigo 387, inciso 4º, quando nós falamos de sentença condenatória, que o juiz é obrigado a fixar o dano mínimo, não é novidade, porque a própria Lei dos Crimes Ambientais já tratava lá em 98 dessa questão de grande importância hoje, né? Que se você fizer prova desse dano, exceto o dano moral, que a doutrina diverge, a jurisprudência entende que o juiz criminal também não fixará o dano moral, isso resta o cível numa ação de liquidação de sentença que deve apurar esse dano moral, seja por equidade ou exercendo o parâmetro que a reparação deve ser de uma forma que possa desestimular o autor do dano, né? E também não pode ser um valor tão alto que possa enriquecer a parte contrária, né? Esse é o parâmetro que deve ser utilizado. O valor não pode ser tão ínfimo a estimular comportamento semelhante, mas também não poderá ser tão alto que a outra parte possa se enriquecer ilicitamente. Tá certo? Então, acredito que tenha atingido o nosso objetivo, que é falar de ação e execução ex delito. São ações de extrema importância, né? Execuções de extrema importância, mesmo quem não for advogar no criminal, for advogar no civil, nas sucessões, em geral, ele vai, nas obrigações, ele vai deparar com essas questões e ele vai ter que saber resolver tanto a ação como a execução que teve origem no fato criminoso. Em se tratando, para finalizar, o juizado especial, o artigo 62, que remete ao artigo 72 e 74 da Lei 9.099 de 95, que diz que a transação, né, a composição de danos ali feito no juizado criminal tem eficácia de título executivo judicial, que pode ser, então, executada porque você tem um título líquido, exigível, um líquido certo e exigível, perfazendo todos os requisitos para uma execução direta, uma execução autônoma, obedecendo às regras do processo civil. Então, esse era o meu objetivo, tratar com vocês na data de hoje as duas matérias de execução ex delito, ou seja, uma execução que teve origem no crime, e uma ação civil que teve origem também no fato criminoso. Quem tiver alguma dúvida, estarei à disposição nos canais que costumeiramente nós trabalhamos aqui, que é o WhatsApp. Eu responderei todas as questões, todas as eventuais dúvidas que ficaram nesta breve e humilde exposição, e conto com
que vocês tenham adquirido aí um conhecimento sobre esse tema de autoindagação, que foram essas duas matérias tratadas, ação e execução ex delito. Uma boa tarde, estou sempre à disposição.